Batman 1 começa de um jeito um pouco estranho. Não tem ação e muito menos heróis aparecendo na tela. Só duas pessoas chegando na mesma cidade e seus pensamentos. E mesmo assim, dá pra sentir algo estranho. Gotham City. Torres de concreto e terraços cobertos de neve. A obra de homens que morreram há gerações. Daqui, até parece civilizada. Daqui, você não vê o inimigo. Bruce olha pra Gotham de cima, tudo organizado, silencioso, coberto de neve e quase bonito. Uma cidade que de longe parece funcionar, mas é justamente isso que incomoda. Quando ele diz que daqui não dá pra ver o inimigo, ele ainda acredita que o problema está escondido em algum lugar de lá. Como se tivesse algo que dá pra se encontrar, enfrentar e possivelmente resolver. Só que é Gotham e não é assim que funciona. O inimigo está nas sombras, ele também pode ser até a própria cidade. Enquanto isso, Gordon nem chegou direito e já tá cansado. Ele não fala como alguém que veio mudar alguma coisa. Ele fala como alguém que já espera o pior. 12 nada do trem chegando. Se liga, Mané. O que é isso? Que bom que a Bárbara vai de avião. Ela já deve ter pegado o resultado do exame. Chegou a me odiar, a desejar que dê negativo. Ele pensa na esposa, no filho que ainda vai chegar, e ao invés de ter esperança, o que ele vê é culpa. Como se no fundo ele sentisse que não merecesse algo melhor do que aquilo. Esta cidade não é lugar para constituir família. Vai ver, não mereço nada melhor que Gotham. Acho que mereço passar um tempo no inferno. Quando ele fala isso, ele não fala diretamente para Gotham, ele fala para ele mesmo. E é isso que faz com que ele comece a ser um pouco mais diferente do que os demais. Porque não são heróis para salvar a Terra ou para salvar a cidade. É apenas um homem que ainda acha pode controlar o caos e outro que já aceitou que vai ser engolido por ela. Os dois estão olhando para a mesma Gotham, mas só que um deles ainda tem esperança de que ela pode mudar, mesmo sendo pouco. E o mais interessante é que essas falas não descrevem a cidade, elas descrevem quem eles são antes de Gotham conseguir quebrá-los. E quando os dois finalmente entram em contato com esse sistema, a resposta vem logo de imediato: violência. James Gordon tenta fazer o certo, e mesmo assim, em Gotham já é o suficiente para virar um alvo. Além de enfrentar criminosos, ele enfrenta os próprios colegas, ele toma uma surra. E é apenas um aviso dizendo: ou você se adapta, ou você será quebrado. Do outro lado, Bruce Wayne tentando reagir e falha. Ele leva um tiro, apanha, preso e quase morre, porque naquele mundo e naquele momento ele ainda é só um homem tentando lutar contra algo muito maior do que ele possa entender. E essa é a parte importante, porque Gotham não rejeita eles de cara, testa, ela empurra até o limite para ver se eles vão realmente quebrar. Só que nenhum dos dois quebra. Gordon não abaixa a cabeça, mesmo depois de tudo ele dá um jeito e responde, não como um herói perfeito, mas como alguém que se recusa a aceitar aquilo como algo normal. E o Bruce finalmente ele entende. Ele percebe que não dá para enfrentar Gotham sendo apenas um humano se disfarçando. Não é sobre força, é sobre ser um símbolo, ser o medo. E é ali Batman nasce, não com um plano genial, mas como uma resposta ao fracasso. E no fundo, os dois estão fazendo a mesma coisa. Gordon lutando para não entrar nesse mundo corrompido e Bruce decidido que vai deixar esse sistema fora da sua cidade. Um tentando resistir por dentro e o outro tentando quebrar esse sistema por fora. Talvez essa seja a única forma de sobreviver em Gotham. Eu tentei esperar, mas preciso saber como, pai, como eu faço, o que eu uso, para que eles tenham medo. Se eu tocar o sino, Alfred aparece. Outro de seus presentes para mim, pai. Mas prefiro morrer a esperar mais uma hora. Eu já esperei 18 anos. Minha vida perdeu todo o sentido. Agora começa uma parte um pouco mais feliz pro personagem, pois mesmo ele apanhando, sendo pressionado, indo contra tudo, o
James Gordon começa a virar o jogo, não com força, mas com imagem. Pois ele salvar um grupo de crianças de um maluco qualquer, ele acaba ganhando a imprensa, ganhando atenção, e pela primeira vez os corruptos de Gotham não conseguem simplesmente apagar o problema. Porque quando a sujeira começa a aparecer, fica difícil assim de fingir que ela não existe. Mas mesmo assim, ele ainda não é um herói. E é aí que entra uma fase um pouco pesada quando eu vi o filme. Detesto esse serviço. Detesto arma. Mas vou treinando. Essa frase quebra completamente a ideia de um policial forte. Gordon não gosta daquilo. Ele não nasceu para aquilo. Ele só domina porque alguém precisa continuar. E quando ele fala... Ter uma criança inocente numa cidade sem esperança. Fica claro que o problema não é só Gotham, é o mundo. E aqui é mais profundo do que parece. Gordon não tem medo de morrer. Ele tem medo do tipo de mundo que ele vai deixar para trás. Enquanto isso, do outro lado, Bruce Wayne já não é mais o mesmo. Agora ele é o Batman. E a forma como ele aparece muda tudo, mostrando o semblante do herói e um aviso também. Damas, cavalheiros, todos comeram bem. Devoraram a riqueza de Gotham, sua alma. Mas o banquete está quase acabando. A partir de agora, vocês não estarão seguros. E fica claro que quando ele confronta todos esses figurões corruptos, incluindo Carmine Falcone, essa fala não é só a ameaça, é um julgamento. Batman não está só combatendo o crime, ele está causando confusão até na estrutura em que o crime vive. Quando ele fala que o banquete está acabando, ele não fala da noite, ele está falando que vai acabar com o sistema inteiro. Gordon, sempre tentando fazer o certo, começa a quebrar. Não por causa da cidade, mas por causa dele mesmo. A pressão, o medo e o peso de tudo aquilo começa a aparecer onde ele é mais vulnerável. Isso faz ele cometer um ato muito falho, que é a traição com a esposa dele. Isso tira completamente aquela imagem de herói perfeito. Porque Gordon não é um símbolo, ele é apenas um ser humano. E o mais pesado é que ele não esconde isso. Mesmo sabendo que pode destruir o seu relacionamento, ele conta a verdade, sem desculpa e sem muito menos fuga. Isso diz muito sobre ele e sobre qualquer ato heróico. Gordon erra como qualquer pessoa, mas o que difere ele é que ele não foge do seu erro. E a cidade começa a tentar responder ao Batman também, tentando descobrir a sua verdadeira identidade, tentando descobrir quem ele é, quem está por trás desse símbolo. E um momento a gente pensa que pode ser até o Bruce Wayne. Faz sentido, um cara rico, misterioso, está presente na cidade. Ele tenta manipular a própria imagem. Você faz de despreocupado, distante, até irresponsável. Tudo para que ninguém o leve a sério. Bruce Wayne precisa parecer inútil para que o Batman continue sendo esse símbolo que possa trazer esperança para as pessoas. Isso cria um contraste interessante. Enquanto Gordon pode ser exposto, pressionado e usado, o Bruce ele se esconde atrás de uma máscara para que ninguém o questione. Está cada vez mais vulnerável, enquanto o outro tenta ser o mais intocável possível. E nós temos um momento até que muito interessante e importante na história, que quem mostra e quem salva o filho de Gordon não é o Batman exatamente, é o próprio Bruce Wayne. Sem máscara, sem símbolo e sem medo de esconder quem ele é, ele mesmo assim salva a criança, sem revelar sua identidade e sem ser reconhecido. Ou seja, antes de ser o Batman, ele ainda é alguém que escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. E que você aí na tela, que está assistindo o vídeo, também pode fazer o certo. E é a partir daqui que as coisas começam a mudar. A pressão aumenta, corruptos começam a cair e começam também a ser investigados. Algumas peças desse tabuleiro também vão caindo de pouquinho em pouquinho para mostrar que Gotham não é intocável. E é nesse momento em que as relações entre esses dois começam a mudar. Gordon finalmente entende quem é o Batman. E o Batman também não é inimigo. O Batman também entende algo importante. Talvez ele não precise fazer isso sozinho. Uma luta contra um sistema de fora e outro de dentro. Mas agora, pela primeira vez, os dois estão do mesmo lado.